Fala, gente linda! Sejam todos bem-vindos a mais uma live de Em Paz com a Balança. E hoje o episódio é um episódio de superação. Hoje nós vamos falar sobre as questões que envolvem a saúde de um modo geral, o resgate, mesmo quando muitas coisas dizem não. Hoje nós vamos falar da história, do depoimento e da trajetória de sucesso da Conceição Ribeiro. E ela tem uma resiliência que talvez vocês não tenham a ideia, mesmo tendo passado dos 60 anos. E o assunto resiliência vai vir com tudo hoje. Nós vamos ver como nós precisamos, né? E onde nós buscamos essa força interior para poder fazer da nossa trajetória um bem-estar, um resultado positivo, que a nossa vida seja uma vida pautada em ações de resiliência. Eu sou a professora Ellen Lunardelli, treinadora de mulheres maduras e te ajudo a recuperar a sua saúde ao emagrecer sem sair de casa através dos princípios bíblicos. Eu quero dar o meu boa noite para todos que estão aqui. Então nós vamos hoje fazer uma entrevista. Eu tô mapeando os resultados da Conceição aí, já entramos no 3º ano e ela vai contar tudo o que aconteceu com ela, ok? Sexta-feira passada nós tivemos a live com a Denise e agora nós estamos com a Conceição. Eu já vou mandar o meu convite para a Conceição e você que está aqui, você pode, enquanto eu vou recebendo a Conceição, enviar para alguma pessoa que já teve diabetes e ainda sofre com isso, pressão alta, dores terríveis nas pernas. Isso tudo nós vamos falar hoje, como é que a Conceição conseguiu realmente mudar essa história dela, ok? Boa noite. Ô, minha querida, é uma satisfação receber você aqui. Eu quero primeiramente te agradecer por você ter aberto a sua agenda, porque eu sei que você já opta pelo treinamento aqui conosco no online, mas uma vida dinâmica que você tem, né? Sim, com certeza. Então, olha quem tá dando boa noite para você aí, olha, Cláudia, a Mana. Boa noite, mana. Tudo bem? Olha só, Denise. Boa noite, Denise, Quem mais aí querida. para prestigiar, gente? Vai escrevendo aí, dá o seu boa noite para Conceição. Eu fico muito feliz, né, que vocês estão entrando, estão chegando. Essa live é uma aula, tá? É uma aula, porque às vezes eu enquanto personal, enquanto profissional de educação física, e muitas vezes a gente dá uma consulta, faz uma consulta para uma pessoa, né? Uma avaliação. E o que eu vou fazer aqui agora é contar para vocês como eu, vamos se dizer assim, recebi a Conceição como uma aluna, mas já falando assim no quadro clínico, uma paciente também, e como eu trabalhei com a Conceição em parceria com a área médica, como que nós conseguimos, né? Superar os seus desafios. Olha, Cláudia, estou muito feliz de te ver aqui. Também quero dar as boas-vindas a ouvir a Luzia entrando aqui. Luzia, a gente acabou de falar de você, Luzia. Se você estiver aí, deixa um joinha para nós. Não foi, Conceição? Eu falei da Luzia, né? A gente falou da Luzia. Camila, oi, filha. Camila, vamos mandando convite para a turma, gente, aí, porque o assunto é de derreter, assim, a gente ficar pensando, mas como que a gente não pensou em todas essas circunstâncias antes? É porque tudo é no comando do Senhor, né, Conceição? Tudo é no tempo dele, né? De Deus, né? Tudo no tempo de Deus. Você é Deus uma sabe de mulher tudo. com muita fé, não é, Conceição? Sim, graças a Deus. Eu sempre percebo isso em você. Oi, Camila. Boa noite, Camila, também. Então, vamos lá, Conceição. Eu vou começar assim. Eu fiz algumas perguntas. Como a gente tem uma convivência muito
íntima, né, com todas as minhas alunas, muita coisa eu já sei e muitas coisas eu já postei, mas de agora em diante, nosso público, além de nós da comunidade ali, do nosso trabalho, que as pessoas te conhecem, que as pessoas te admiram ali no dia a dia dos exercícios, que a gente formou uma grande família, as pessoas, né, sente você muito próxima, porque você é muito dinâmica, tá? Eu quero te perguntar algumas coisas, mas primeiro você só se apresenta, não precisa contar nada da tua história. Eu quero saber as pessoas querem saber agora quem é a Conceição. Bom, eu sou Conceição, né? Aparecida Algarte Ribeiro. Sou mãe de 2 filhos, a Camila e o Danilo. Sou vó de 4 netos, o Pedro, a Manuela, a Helena Maria, o Miguel. Tenho 65 anos, meu esposo é o Neguinho, conhecido, o nome dele é Amadeu, mas todo mundo conhece ele como Neguinho. Moro em Borrazópolis, né? E sou aluna fiel da professora Ellen. Isso mesmo, né? Fiel e fiel mesmo, né? Eu tenho que agradecer muito a você, porque a gente vai falar de tudo isso, né? A Conceição é uma pessoa assim que sempre deu credibilidade para o que eu falava, né? Em momentos que ela se agarrou muitas vezes ao que eu falei para ela, né? Então, Conceição, vamos começar? Que eu já te dei uma orientada no sentido de que a sua história é recheada de coisas tão É, inusitadas que se servir aí para você, gente, se você se identificar, você faz o seu comentário aí e depois a gente vai responder no final. E quem ficar até o final vai receber o meu e-book Exercício Físico e a Fé. E eu também vou falar de agendas que eu trabalho aqui com vocês para gerar mais conteúdo, para você ter acesso aí, tá bom? Então vamos lá, Conceição. Você poderia nos contar como era a sua vida antes de qualquer treinamento, tá? E quais eram as suas maiores dificuldades, tá? Em relação à sua saúde, naquele período crítico, né? Antes de você chegar a tomar a decisão de buscar ajuda. na verdade, eu sempre gostei muito de atividade física, né? Quando eu era solteira, eu jogava futebol, vôlei, eu sempre gostei. E sempre fui uma pessoa de gostar de academia, fazer caminhada. E num momento bem difícil da minha vida, eu fui impedida de fazer isso, né? Senti muita dor na minha perna direita, na canela, né? Não é joelho, nada, foi na canela mesmo. Eu não aguentava. Eu ia na pia, lavava um pouco de louça, voltava, deitava no sofá, eu chorava, eu não dormia à noite, eu não achava posição para pôr minha perna. De todo jeito que eu virava, eu não conseguia, doía muito. E aí foi isso, né? Que o meu sofrimento maior. E foi onde que o médico falou que não era para mim fazer atividade física. E eu, assim, me senti uma pessoa, assim, olha, inválida, na verdade. Porque eu achei assim, o médico olhou para mim e achou eu de certo, ou com cara de velha, né, que não tem necessidade de eu estar fazendo exercício físico, ou não sei o que levou ele a me proibir de fazer atividade. Conceição, as pessoas podem perguntar se não era um médico de credibilidade, mas você me relatou que não, que realmente você teve, na verdade, dois parecer, e Dois. aqui eu quero deixar bem claro que a gente não é contra a comunidade médica, gente, mas esse episódio precisou que nós tivéssemos um cuidado muito maior. Então, assim, hoje os médicos, principalmente pós-pandemia, o exercício físico a partir de 2020, pela OMS, ele se tornou essencial, certo? Então, o que a Conceição está relatando é um episódio isolado, mas que ela precisou enfrentar. Ela precisou ouvir. Então, não se tratava de médicos, como se diz assim, médicos clínico geral. Você tinha ido a um ortopedista, Conceição?
Foi no ortopedista que eu fui. Eu já tinha procurado vários médicos, né? Médicos clínicos geral, situação. Aí eu procurei um ortopedista que é especializado na área dos ossos, né? Foi onde ele falou para mim que eu não poderia estar fazendo atividade física, que eu poderia estar cuidando de uma horta, mexendo com terra, de jardim, quer dizer, acho que é por isso que eu me senti mais inútil ainda, né? Me senti mais idosa ainda. O teu Sei que, emocional abalou? eu sei que eu não sou mais jovem, não sou mais uma menina, mas eu ainda tenho muito fôlego e tenho muita garra para trabalhar, para. Conceição, e o teu emocional ficou abalado por quanto tempo, mais ou menos, assim, que você se entristeceu? Você saiu da consulta, que passou por... Ai, eu fiquei muito tempo, mas assim, não sei te dizer na realidade o tempo que foi. Foi bastante tempo que eu fiquei assim, bem. Não tinha vontade de fazer nada, nada. Muito Esse chateada. impacto, esse impacto de não querer fazer nada, por exemplo, te deixou mais assim, você ganhou peso nessa época, Ganhei peso estava porque. tua vida em geral, tua disposição. Então, eu não dormia, né? Eu acho que a pessoa já não dormindo, ela já não tem vontade de fazer nada, né? Se ela não dorme, ela levanta no outro dia, ela levanta mal, ela não tem. Aí o que que a gente faz? Fica nervosa, eu já sou uma pessoa bem ligada, né? Muito nervosa e eu descontava tudo na comida, né? Quando eu entrei na academia, eu tava com 90 quilos, você lembra, né? Você pesou eu, mediu tudo. Eu tava com 90 quilos. Sim, Conceição. Conceição, eu lembro muito bem, eu só vou tirar um carregador aqui porque está esquentando. Eu me lembro muito bem de tudo isso que você me falou, né? E a gente, assim, vê que você estava muito aflita. Você chegou até a academia naquele dia. Como é que foi para você buscar ajuda no exercício físico? Porque você chegou a me procurar, mas você precisou abrir mão por causa da cirurgia do seu marido, né? Nós tivemos um processo de pandemia. Esse Sim. período todo, você me relatou que você precisava fazer atividades do seu ministério. Eu queria que você contasse como que foi enfrentar. Foi difícil. Muito difícil porque eu não conseguia andar, né? Na verdade, eu tinha que ir de carro até uma altura, parar o carro, entregar, descia do carro com muita dificuldade, de dor, era dor constante, era de noite doendo. E eu entregava os envelopes do dízimo, parava em outro ponto e assim sucessivamente, porque a gente tem que convidar as pessoas para as reuniões, né, para estar participando das novenas, e era muita dificuldade para mim, né, porque eu não aguentava andar. De uma certa forma, a tua condição, o teu compartimento, a dimensão do teu físico te impedia de cumprir o seu propósito, né? Então, Sim, e a gente via isso. Você triste porque você não podia fazer com excelência isso, é, né? eu não queria largar, né? Eu queria continuar. Eu gosto de estar ajudando na comunidade. Você perguntou sobre procurar, né? Eu procurei, daí aconteceu tudo aquilo com o Neguinho, né? Que ele teve que fazer as 2 pontes safena. Aí fui impedida de novo de estar fazendo. Mas assim que as coisas normalizou, busquei ajuda. Não foi fácil, não, no Não foi começo. fácil. Não, Não, não não foi. foi. Porque a gente se sente desolada, né? Eu não acreditava mais que seria possível eu voltar à minha vida normal com a minha perna. Não, não, e eu também tinha muita dor no ombro. Você lembra que você ainda falava, você sente dores no ombro? Sentia também dores no ombro. Eu tive que fazer, acho que eu não sei, deve ser de 4 a 5 meses. Eu tive que ficar somente no zero dor, né? Foi. A gente vai falar sobre isso, mas me conte assim, qual foi a primeira impressão que você teve? Olha, a pergunta é exatamente assim: quais foram a sua
primeira impressão ao iniciar o treinamento lá no presencial, primeiro, que eu quero perguntar, né? E como é que foi a adaptação, né, em relação ao meu método, porque o meu método, como a Denise mesmo comentou, chega a assustar, porque você não foi indicada para fazer uma coisinha simples. O zero dor, ele exige, as pessoas não sabem disso, né? E aí eu queria saber qual foi esse impacto de estar ali, como foi sua É, adaptação. a adaptação foi boa. No começo, eu sofri bastante, porque eu não conseguia esticar minha perna, né? Mas eu me senti assim, a hora que eu cheguei na academia, eu sentia muito bem acolhida por você, né? Senti segurança em tudo que você falou para mim, e foi aonde eu peguei firme para mim conseguir sair dessa situação, né? Não sei se é isso que você queria saber, a sua resposta Eu tá. queria, né? Porque o exercício físico, ele estava vindo com um contraponto da área médica, né? E o que que Sim, acontece para nós? A gente tem que ter muito conhecimento, porque eu sempre falo assim, olha, mulheres, não é treinar o treino de todo mundo, né? Nós precisamos entender que o corpo, ele veio por um processo seu doloroso, e foi um dos motivos, Conceição, treinar você e todo o grupo que eu acolhi, que eu treinei, que me levou a ser especialista em prescrição para doentes crônicos e grupos especiais. Eu já havia vindo de 2 livros, eu sempre mostro para vocês, né, essas 2 placas que tem aqui na minha, na minha estante atrás de mim, que são de 2 artigos, né? E, por exemplo, nós temos algumas situações de melhoria instantânea para você. Eu queria saber quais foram as primeiras, assim, enquanto você estava no programa Zero Dor, porque o programa Zero Dor, ele é um programa para dar mobilidade, né, que ela precisava se movimentar, mas também para tirar a tensão das áreas doloridas, né? De uma área dolorida. Então a Conceição começou não para emagrecer, ela começou por causa da dor, certo? Então qual foi ali os primeiros resultados no Zero Dor, Conceição? foram muito bons, foram ótimos, né? Mesmo no zero dor só, eu ainda já consegui eliminar peso, né? E conseguia fazer os exercícios sempre, você sempre com o maior cuidado, né, comigo. Eu lembro que você estava sempre cuidando de mim e eu falo assim, sabe, o zero dor foi tudo na minha vida. No começo, né? Hoje eu faço todos os exercícios, né? Mas foi muito bom. Você é muito cuidadosa, você foi nota 1000 comigo e é até hoje. Amém. Eu fico muito feliz porque quem tem dor é uma frase que todo mundo fala, né? Quem tem dor tem uma certa urgência. E quando a dor é física, né, a gente não consegue esconder. No emocional, você pode muitas vezes ficar ansiosa, você pode ter uma ferida na alma, querer se isolar, mas a dor física ou você opta por uma ação medicamentosa, que é a que vem à mente, né? E aí a gente aumenta as despesas da farmácia, mas a gente não consegue acabar com a causa, Mas né? eu E ia falar, toma o remédio, mas não melhorava, né? Continuava a dor, continuava do mesmo jeito. Daí você fica assim, intoxicando de remédio, né? isso. E aí a gente precisa realmente estar sabendo, né, em que nível. Na época, quando você passou pelo zero dor, numa escala de subjetivo, assim, de esforço, que a gente usa assim, de 0 a 10, qual era o teu nível de dor, Conceição? De 0 a 10, sendo 10 o mais crítico. É o 10 mesmo, Meu pai, era o 10. o Eu 10. eu sofria muito, muito mesmo. Eu falo assim, só quem passou o que eu passei para saber o que eu passei. Conceição, e nos 5 primeiros meses que você se preocupou, demos prioridade para a parte de dor, no final dos 5 meses, qual era a percepção sua de dor?
Daí eu já não tinha mais dor, né? Eu já Enfim, chegava lá na academia, eu já comecei a fazer as outras atividades, né? Eu fazia dança lá com você. Quer dizer, faço até hoje, né? Mas quando eu já era no presencial, eu fazia tudo, né? Eu sim, continua fazendo, né? continuo fazendo. Excelente, mas a gente evoluiu, então vamos lá, né? O que te fez decidir? Nós ficamos ali juntas praticamente 2 anos e 2 meses, e quando eu optei a fazer o meu trabalho no digital, você tinha passado por uma revisão médica. Sim. Como era a Conceição sem dor, mas eu sei que você tinha algumas questões crônicas, como a pressão arterial elevada, e você tomava remédio para pressão e você tomava remédio para diabetes. Como foi Tomava. o período? Porque você começou daí a fazer o exercício cardio, né? Como você está falando da dança. Então, assim, antes da gente fazer migrar para o digital, que você veio comigo, você passou pelo médico. E aí a resposta do médico não foi como aquele médico que te proibiu, né? Uhum. Conta para nós, Conceição, como foi esse período do retorno. Daí ele pediu muito exame para mim, muitos exames. Fiz todos os exames e eu tomava remédio para diabetes na época. Ele tirou, tomava remédio de pressão. Ele pediu para mim fazer um acompanhamento durante uma semana, medindo minha pressão cedo e à tarde. E ele falou: eu não vejo necessidade da senhora estar tomando remédio de pressão, porque minha pressão era 12/8, 13/8, e continua assim, que ontem, mês à noite, eu medi minha pressão, estava 13/8. Ou seja, Ou seja, normalizou tudo com atividade, tudo com atividade física. Conceição, quanto tempo você chegou a tomar remédio para diabetes e para pressão alta? Ai, Ellen, eu acho que eu tomei mais de 5 anos. E geralmente os médicos falam que é uma doença crônica que não tem cura, não é verdade? Falava que era, depois que você começar a tomar remédio de pressão e diabetes, é para a vida toda, mas não é. Olha, exatamente. Então, Conceição, ela tem acompanhamento com o doutor Rodrigo, né? Por isso que eu falei para vocês que depois que a gente entendeu o processo todo da Conceição, a gente começou a caminhar lado a lado com a resposta médica. E ele te pediu para você não parar, né? Sim, pediu para não parar, e agora eu tive uma consulta em dezembro, meu retorno lá, né? Ele mandou eu tomar agora whey e mandou eu tomar creatina também. E deu Uau! uma vitamina pra tomar para fortalecer os ossos, né? Sim, Conceição. Gente, para quem você que está aqui, chegando aqui agora, ela substituiu remédios que eram ação já para tentar inibir uma doença crônica, né? Ou seja, o remédio para a pressão era para normalizar o fluxo sanguíneo, o bombeamento do coração dela. E o exercício físico cardio fez isso pela Conceição. E em contrapartida, os níveis de diabetes, que são os níveis altos de insulina, a produção de açúcar no corpo dela, a demanda era muito alta. E com os exercícios de força que ela faz, ou seja, vocês estão entendendo o que ela faz? Zero dor, cardio e exercícios com peso, porque uma mulher na nossa idade, a partir de uma idade madura, você tem que treinar com peso. Por mais que você talvez tenha não goste muito, né? Eu confesso a você que eu demorei também para ver que eu precisava pegar, como se diz assim, cargas maiores. Mas eu desenvolvi dentro do método aquilo para minhas alunas, primeiro foi para mim, depois para as minhas alunas, todo esse comportamento que mapeava as doenças que podia estar aparecendo, como apareceu na Conceição e teve que ir embora, né? Então, assim, o power, que é o nosso trabalho de força, que é a musculação com música, ele ajudou a nivelar os níveis da insulina, que ela provavelmente chegou pré-diabética, depois passou a ser
ali, né? Eu não sei exatamente como é que foi, mas por que que ele pediu para parar de tomar? Porque ele viu num período de tempo, porque assim, a gente tem que fazer todo o mapeamento. É, Nos 3 últimos meses, a gente tem que estar sempre olhando. Não é assim, pá, muda, e é só com o médico. Ela deixou bem claro, gente, que foi o médico que retirou os foi mesmo. remédios da pressão e também da diabetes, tá? Então, assim, a gente percebe que houve um treino ali, eu chamo de treino avançado, o treino combinado, que eu faço essa prescrição para elas e não abro mão dessa metodologia, justamente por causa dessas respostas que nós temos, que são as taxas metabólicas. E o que é taxa metabólica? Colesterol, triglicerídeo, a glicemia, a PA, que é a pressão arterial, elevada para mais ou para menos. E isso, vamos ser bem sinceras aqui, cá entre nós, você que está aqui assistindo a live e a Conceição também. É comum um profissional de educação física pensar nesse conjunto de coisas, Conceição? Não, não é. Porque que nem a gente, né? Nós fazemos na segunda-feira, a gente faz o aeróbico, mas faz também a musculação, faz abdominal, tudo. Na Uhum. terça, musculação, né? Na quarta, aeróbico e musculação novamente. Na quinta, só musculação. E na sexta, aeróbico e musculação. Então, quer dizer, é a semana inteira você trabalha o aeróbico e a musculação, né? Conceição, e esse volume de treino, a gente viu que foi gradativo, ou seja, você treina todos os dias, você está relatando isso. Quando você comenta com as pessoas elas não se assustam? Assusta. Fala que não tem necessidade de fazer isso todo dia, que 3 vezes por semana é suficiente, mas não, eu quero todo dia e eu gosto todo dia, só não faço final de semana, porque geralmente eu tô lá na chácara e lá eu não tenho minha televisão, né? É exatamente isso. Então, a gente está abrindo aqui para vocês, gente, segredos diários de uma prescrição, né? A Conceição, ela já entendeu, é como um jogo, nós precisamos entender o que o corpo precisa. É esse corpo, essa estrutura que você recebeu que vai te acompanhar até o resto da sua vida. E hoje em dia, assim, vamos cá entre nós. As avós de 60, 65 não são igual era antigamente, né? A Não. gente não é como era antigamente, nós somos diferenciadas. A gente veio se exercitando, tomamos gosto. Isso não quer dizer que a gente não seja avós responsáveis, mas a cabeça mudou. Mas esse conceito do exercício diário, ele é ainda uma polêmica, mas em cima de muitos artigos que eu faço o embasamento do método que eu aplico e elas já sabem. Deixa eu te perguntar, e qual foi essa experiência para você que saiu daquele comportamento bem entristecido, que o médico falou não vai se exercitar, e agora você olha para você, saindo do médico, e o médico te dando creatina, te dando suplemento de whey proteico, falando para você suplementar ao invés de ser medicamentoso. Qual foi sua experiência emocional? O que fez vibrar aí dentro da Conceição? Olha, Ellen, eu fiquei tão feliz porque ele falou: seus exames estão como o de uma menina. Eu com 65 anos, o médico falando para mim que eu estava como de uma menina e receitando creatina e whey, nossa, né? Nossa, fiquei muito feliz, já estou muito feliz por isso, graças a Deus. Nós lutamos juntas, né? Eu e você, e chegamos no objetivo que eu queria chegar. Eu fico muito honrada e fico muito feliz. Porém, eu vou fazer, para o pessoal não achar que tudo são flores aqui, tá, queridas? Ah, Eu vou fazer uma pergunta para a Conceição. Porque a Conceição e um grupo grande de mulheres, quando eu tomei a decisão, porque assim, eu me dediquei a minha vida inteira. Eu estou entrando no quase 40 anos, Conceição, dando aula. não. Então, eu tomei uma decisão de
não me aposentar, porque 40 anos de trabalho eu já poderia ter me aposentado, mas eu optei por uma transição, ou seja, que eu cuidasse mais do meu físico e de outras atividades para minha mente, né? E eu optei trabalhar no online. Eu sei que foi uma decisão muito difícil. Nem todas quiseram ficar comigo. Como foi esse período para você? Conta aí para quem está nos ouvindo agora. A transição. Foi difícil, muito difícil. Eu achava que eu não ia conseguir. Você lembra ainda que eu falei para você, eu cheguei a chorar, porque eu falei, agora acabou, né? A Ellen para mim agora acabou, o que que eu vou fazer? Onde que eu vou buscar? Porque eu queria continuar com você, né? Aí eu não tinha uma televisão Smart TV, né? Tive que comprar uma, já tive que fazer um investimento. Mas valeu a pena. Porque hoje eu não preciso sair de casa, pode estar chovendo, pode estar frio nas férias, meus netos. Ficava comigo e eu exercitando, e eles lá em cima de mim e eu fazendo meus exercícios. Graças a Deus eu me adaptei bem e estou muito feliz de estar fazendo no online. Eu acredito que assim como você refletiu muito, colocou muito na balança a questão profissional, né, Conceição? Porque você não poderia, talvez, abrir mão, é isso? Dos seus resultados tão assertivos e a gente E documentando tudo, abrir mão para você poder, Deus me livre, voltar, né, a sentir o que sentia, por voltar a não ter estacar uma zero de prescrição, novo, né? voltar a estacar zero ou não ter uma prescrição tão acompanhadinha, né? Nossa, o meu medo era esse. Porque o meu medo sempre de ir para as academias, porque assim, você sempre cuidou, ficou ali em cima da gente, né? Analisando cada exercício que a gente faz. E até hoje você pede, manda vídeo para mim ver, como que vocês estão fazendo. Às vezes eu mando, mas às vezes eu apago, porque eu acho que fica tão esquisito. Eu apago e nem mando. Mas sempre muito cuidado. Seus cuidados comigo, não só comigo, com todas as pessoas, porque a nossa equipe era uma equipe, era não, é até hoje, de mulheres maduras, né? Então é Sim, todas que precisar, sempre precisou de muito cuidado. sim. E o grupo da manhã, eu tinha um grupo que eu dava aula com mais frequência, que era o delas. Praticamente a gente teve muitas pessoas junto conosco, nós continuamos juntas, né? Isso que foi Sim, uma alegria para mim. Eu posso, para nós. nós temos aí, nós estamos assim, muito conectadas dentro do online diariamente, né? Então, o que está faltando, que eu já falei para Denise, é um encontro, né? Entre Encontro, também quero. Vamos voltar no encontro. Eu tenho mais perguntas, posso continuar? Pode continuar. De que forma o treino online te permitiu superar as suas expectativas? Você me disse que a questão das crianças, da praticidade, assim, né? Orar. Fala mais sobre isso, Conceição. Porque o que eu falo? Eu falo que o horário, né? Se hoje eu não posso fazer meus exercícios pela manhã, às vezes tem um médico acompanhar meu marido, eu faço à noite. Se está chovendo, eu faço dentro da minha casa, não tem necessidade de estar saindo, tomando chuva, tirando o carro para fora e outra coisa. E fora o gasto com o carro para baixo e para cima, né? Que era todo Exato. dia saía, tinha que ir de carro, né? Então, acaba tendo uma comodidade, uma praticidade, né? Uma gestão do seu tempo. Então, vamos dizer assim, olha só, você ficou mais treinada fisicamente, te Sim, sobra mais energia e agora você tem esse controle do tempo, porque isso para uma mulher com a vida corrida, a partir dos 40 anos, que ela tá ali, família formada, filhos adolescentes, já não é como a gente que está com 50 anos, 60 anos que os filhos são adultos. sim, Então, assim, eu vejo muito a questão do sedentarismo gritando, batendo ali a porta e colocando culpa para as mulheres, porque, por exemplo, se ela não
pode ir à academia e ela pagou, o dinheiro foi embora com aquele dia que ela não pôde se exercitar. O investimento dela se tornou bem caro. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Agora, Aí outra que eu ia falar também é a questão de, assim, você está em casa fazendo seu treino no online, você tem que esquecer da tua casa. Você tem que ter o teu tempo, você tem que fazer o seu tempo. Porque se você pensar, não, tem cama para arrumar, tem louça para lavar, tem máquina para lavar, pôr roupa para lavar. Não, você tem que ter o tempo seu. Você tem que fazer o seu tempo, sabe? Porque você tem que se dedicar, não é e verdade? a gente dentro do grupo, da comunidade, eu ensino muito sobre as questões de prioridade, né? Porque louça vai ter todo dia, banheiro para lavar vai ter todo dia, Sim, não é? E muitas mulheres, elas também trabalham a partir de casa, Conceição. sim, trabalham Então, fora, mulheres né? que trabalham, não, elas trabalham em casa. Tem mulheres que depois da pandemia, nos grandes centros, que elas, os escritórios delas são virtuais. Elas mandam relatório de dentro de casa. Então ali, ela pode treinar, mas se ela quiser passear, espairecer a cabeça dela, ela pode também. Mas como o online veio e veio para ficar, viu, gente? Depois da pandemia, os números assim, as pessoas voltaram para as academias, mas depois de um certo período, por conta de as empresas terem ficado, perceberam como é barato manter um funcionário em casa, pelo deslocamento, como você falou, por várias situações, por exemplo, do vale alimentação ali dentro do refeitório da empresa, por transporte. Isso tudo fez muito bem para a pessoa que optou em trabalhar em casa. Aí tem muitas pessoas que falam assim: poxa vida, mas e o passear, né? Continua normal. Normal. A gente que tem rotina aqui dentro de casa, a gente não vive na rua, Não. né? A gente tem que produzir em casa também. Então, assim, eu vejo que mantemos a nossa parte social e tá tudo bem, porque eu vou para a igreja, eu mantenho o meu. Você mantém esses dias, eu fui lá na pastoral da fralda com você, ali é um vínculo social maravilhoso. Ai, é Conheço um lugar o abençoado. trabalho lá. Então, ali é para social, ali é para espairecer. Isso. Entendeu? Para ajudar ali, quando você está dando amor para as pessoas em forma de um serviço voluntário, você produz um hormônio chamado ocitocina, né? Então, isso é revigorante, tá? A gente não pode abrir mão. Bom, a gente tem bastante assunto. Você mencionou, a gente mencionou aqui que você perdeu peso, perdeu medidas. Como isso impactou na tua saúde? Aí ela impactou em Chegou tudo, né? chegou com 90 quilos, né? Aham. Não era prioridade o peso. Eu quero deixar bem claro aqui que eu nunca obriguei, falei que elas tinham que fazer exercício para ficar E magra. nem Agora, não é para mim prioridade. Emagrecer para mim não é prioridade. Eu não penso em ficar com corpinho de moça, porque eu já tenho 65 anos. E o que eu quero para minha vida? É isso que eu estou sentindo, é qualidade de vida. Sabe, eu sei que eu não vou ser uma mulher magra. Não vou ser, porque o meu físico não é um físico de uma pessoa magra, sabe? Mas eu tô bem, minhas pernas estão ótimas, meus braços, sabe? Meu corpo tem roupa que hoje eu uso que eu me gosto nelas que estava encostada. como a Denise contou da calça amarela, né? Tem alguma peça que te chamou a atenção? Ai, porque você comenta muito do cantinho do ombro, né? E, Essa ó, coisa de você estar mais. Isso. Porque era mais fofinho. era gorda que assim, não tinha ombro, ficava assim, não sei explicar que agora ele fica empinadinho assim, você põe uma blusa, você vê que você tá com, né? Né? Deu a É, tua forma, né? A isso. tua forma, o desenho. Porque a gente vai mudando o corpo, vai ficando maior com a idade. Não quer dizer que a gente vai ficar gorda. A gente
fica maior, porque aquele corpo de moça, corpo feminino, ele tem uma estrutura, o nosso quadril aumenta, nossas costas aumentam, né? Mas a gente não precisa estar carregando um peso. Você reduziu praticamente 8 quilos, É. né? E outra coisa também, né, que você sempre corrigindo a postura, né? É uma coisa que você. Nossa, eu já andava assim, ó. Eu andava torta e eu não tinha mais postura também, né? Melhorou? Melhorou muito, nossa. E você, as pessoas de fora percebem essa mudança? Você já ouviu das pessoas que você está Ó, mudada? pessoas de fora assim não comentam muito, não, mas eu falo assim dentro de casa mesmo, né? É. Meu marido mesmo fala, né? Ele fala que tá diferente. Nossa, eu insisto muito para ele fazer junto comigo, ele não faz porque não gosta, né? Mas ele sempre fala, Sim. E elogia, você assim, mudou, sabe? né? Sim. As pessoas de fora, assim, dificilmente falam as coisas, assim, para mim, né? Eu também não saio, né, Ellen? Ótimo. Mas, assim como eu disse, né? Houve uma percepção da mudança e isso foi muito bom, né? Ver faz bem pra gente, as pessoas perceberem, né? Que a Mudou, gente está diferente. Mas, com certeza mudou algumas roupas no guarda-roupa, né? Você mudou, se sente bem. mudou sim. Uau, uau, feliz. Conceição, você se tornou uma mulher inspiradora com seu sorriso, você fez amigos. Conta um pouquinho dessa relação que vocês têm dentro da comunidade, diariamente, né? Conta para mim essa percepção de grupo e às vezes uma morando num estado, a outra no outro. Como é isso? Então, né, Denise, é isso que eu quero encontrar com a Denise para a gente fazer, se conhecer pessoalmente, porque a gente tem uma amizade de bom dia, de boa noite, todos os dias fora do grupo da academia, da comunidade. E eu, sim, nosso relacionamento é ótimo. A Célia, que a gente está sempre junto, a Irani, que sempre a gente se encontra e comenta sobre a nossa ginástica, até inclusive estamos aí pensando em fazer um cafezinho da manhã juntas, né? Já até falei para você. Muito bom, Ellen. É muito bom esse contato com as pessoas. Agora conheci a Vanessa também, né, que não tinha contato. Uma pessoa maravilhosa, abençoada. Nossa, muita gente boa. E nós temos a Lu em Jardim Alegre, E né? a A Lu, gente tem a nossa, Lu, a Lu eu conheci pessoalmente. Foi muito bom. excelente, né? E me diga uma coisa, a gente deu uma pincelada, eu falei que você tem um trabalho na pastoral, mas e como agora está o seu trabalho com a sua entrega diária, que você, ou diária não, periódica, que você tinha que ir nas casas, como é agora? Ellen, hoje, agora, todas as vezes que eu tenho que sair para fazer entrega, eu faço meus exercícios primeiro. Com a roupa de ginástica, eu já tô de tênis, eu já saio, entrego tudo, é assim, rápido demais. É num piscar de olho, já estou em casa de volta, faço minhas caminhadas, não sinto mais nada. Estou indo até para a missa de manhã a pé. Você Uau! sabe que eu moro em outra cidade, né, da igreja. Uhum, sim. Ainda E você vou então tem essa caminhada, faz essa caminhada. faço. Eu subo agradecendo a Deus, eu desço agradecendo a Deus, eu falo, obrigado, meu Deus, por ter colocado a Ellen na minha vida, porque do jeito que eu estava, não tinha mais condições, né? Aí mesmo assim a gente tem que agradecer e louvar, né? A Sim. Denise está fazendo comentários lindos aí também, viu, Denise? É isso mesmo, uma amizade virtual, mas que é tão bonita, gostosa e carinhosa. É exatamente É isso. mesmo, Então, muito bom. o que a gente vê. Agora, eu vou começar a falar sobre a parte motivacional, né? Quais são os seus objetivos para o futuro, Conceição, dessa mulher que está hoje com 65 anos? Você sempre fala assim: olha, eu consegui fazer o desafio com 65 anos. E o que você pensa para você no futuro?
continuar fazendo meus desafios e continuar fazendo meus exercícios. Eu não vou parar nunca mais. Amém. Só a hora que eu não tiver mais nesse mundo. Com Mas creatina e whey, com o que o Rodrigo mandou, né? isso, como creatina e whey, tô aí, firmona. E vou continuar, porque eu vejo, eu tô sempre no Instagram e eu vejo esses, né, além de você, esses profissionais nessa área, colocando mulher ali de 85 anos fazendo atividade física e as mulheres corre, faz corrida. Por que que eu tenho que parar? Não, minha idade não vai impedir que isso aconteça comigo. Com certeza, né? A gente vai estar monitorando isso aí. É isso aí. Hoje, Conceição, eu comemorei 16 mil e já estamos em quase 16.500 seguidores, né? Oh, bem, Essa live vai ser registrada. Quando eu parei de trabalhar no presencial, a gente estava com 2.000 seguidores. O que eu quero dizer? É que olha quantas mulheres estão ouvindo e vão ouvir a sua história, a história da Denise, a história da Luciane e de todas no futuro, né? E esse futuro tá aí, porque já faz 3 anos que eu cuido de você, né? Vai fazer assim, março, acho que agora tá e fazendo 3 anos, abriu né? agora, né? Abril, então, assim, é muito forte, porque a gente cria vínculo, né? De Sim. tratamento mesmo. Então, eu sou bem abençoada. Eu quero agora fazer uma pergunta a meu respeito. Como o método da professora Ellen, que segue princípios bíblicos, te ajudou a recuperar a sua saúde e bem-estar? Ai, Ellen, não sei nem como falar, porque você é uma pessoa de Deus, né? A gente percebe isso desde o começo e a gente vê que você é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que esforçada, que ajuda a gente em todos os sentidos, tanto no sentido, né, com Deus, né, com o Espírito Santo, e no físico, né, cuida da nossa alma, da nossa alma É e isso. tudo, né? A gente não consegue, a gente não dissolve, né? A gente trata isso junto, Junto né? Não adianta eu ser uma mulher linda, toda torneada, mas machucada por dentro. dentro. Porque eu acho que o mais importante é o interior da pessoa, né? Isso que é o importante, é o interior. Até para a gente poder aceitar cada vez que a gente vai mudando, né? Nós somos do Senhor e a gente vai envelhecer. Então, o exercício físico é para nós podermos usar depois a experiência, a sabedoria, fazer o ID com tanto amor para pessoas. Vocês cuidam ali na pastoral, vocês têm metas. Eu vi que é um trabalho repetitivo, tem que ter, né, uma cadência ali. Isso tudo faz muito bem. Imagina se você não podia ficar em pé. Analisa isso. Não conseguiria. Na época eu não conseguiria ficar em pé, de jeito nenhum. Aí eu falo, aquele trabalho ali não é para ele, para os outros que a gente faz, é para a gente mesmo. Que aqui o trabalho da Pastoral da Fralda, na comunidade, é para o nosso bem interior, sabe? Eu fico assim, tão agradecida a Deus por estar podendo, ajudando o próximo, sabe? Que aquilo ali é um trabalho voluntário, né? Incrível, incrível. Eu fico muito feliz de ver vocês ali. E eu acredito que todos tinham que seguir esse processo, avançar, se cuidando para poder ajudar os outros, entende? E a minha pergunta agora para você, Conceição, é a seguinte: qual conselho que você daria para as mulheres maduras que desejam recuperar a saúde e emagrecer sem sair de casa? Porque muitas estão à margem, só olhando, medindo. E aí Eu falo que você... nunca é tarde. Nunca é tarde. Procura a professora Ellen e faça em casa, gente, é muito bom.
É tão confortável você estar no seu conforto da sua casa e fazer exercício, sabe? É bom demais. Levanta cedo, coloca roupa de ginástica, bota um tênis como se fosse para academia. Eu tô ali fazendo e eu me vejo ainda na televisão, daí que eu fico mais inspirada ainda para fazer. É que o mais lindo, assim, que eu pude criar esse conteúdo, né? Eu fico, às vezes, eu conversei com algumas alunas que, como você, participaram das gravações do princípio do meu curso, porque depois eu já gravei desafio abdominal, por último, agora o desafio da dança. Isso tudo é um plus para vocês, né? Vocês têm tudo isso como se fosse uma Netflix ao favor de vocês. Vocês não têm Sim. como enjoar de nada e tem uma memória. Vocês atuavam, né? Vocês foram um modelo, né? Vocês foram modelo para as outras mulheres. Então, é muito gostoso ver a evolução de todas vocês, né? Que me ajudaram a construir esse material, né? A gente está assim evoluindo, construindo outras coisas. Eu tenho construído agora, vocês sabem já, que é a reabilitação de joelho. Então, um trabalho lindo, que logo eu vou subir para a Hotmart, para a plataforma, né? As pessoas me perguntam se eu tenho um aplicativo, eu já vou falar sobre isso, mas começou tudo com muito amor, gravando material que eu dava aula. E a Irani falou assim, um dia, olha o que a Irani falou, um dia nós vamos ver o poder que essas aulas causaram nas nossas vidas, A né? Irani foi uma pessoa que me incentivou muito, porque você lembra que eu falei, nossa, Ellen, eu acho que eu não vou conseguir fazer no online. Eu chorei mesmo, eu fiquei muito aborrecida. A Irani foi uma pessoa que falou, não, você vai conseguir sim. Não vai desanimar, não. Vamos ficar firme com a Ellen. E a Irani é uma pessoa maravilhosa também, né? E a Denise também, com os áudios dela, né, como pioneira, ela foi pontual ali. Ela falou: vocês conseguem. Eu nunca vou me esquecer disso, né? Que ela deu assim, como se batesse um martelo ali, né? E eu fico muito Deu um empurrão em nós, né? empurrão. E assim, eu digo assim que a minha responsabilidade aumenta cada vez mais que está chegando mais pessoas, né? Sim. Então, o teu conselho é que me procure. Então, eu fico muito feliz, né? Procura. Conceição, E, a nossa live é uma live maravilhosa, né? Essa live com você. Pode falar, Conceição. e as pessoas que estavam junto com a gente, que hoje não estão fazendo nada, volta para o online, porque não vão se arrepender de jeito nenhum. É muito bom. Com certeza, com certeza. Bom, enfim, eu vejo vocês todas no futuro aí, não muito distante, dando esse depoimento num grande auditório para muitas mulheres do Brasil, porque o Senhor vai fazer um rebuliço, um avivamento, um exército de mulheres. Eu tive a honra de ministrar para mais de 9.000 mulheres o exercício físico, né? E quando eu tive diante daquelas mulheres, eu vi que foi um sopro, um alívio para elas saber que elas tinham essa esperança, né? E foi em Ponta Grossa, tá, Denise? Eu estive em Ponta Grossa num evento enorme, ministrando para elas, né? E Eu lembro que foi foi lindo, um momento maravilhoso. E eu creio que nós vamos ter um grande evento, né? E por enquanto não é presencial, eu quero que vocês entendam que nós vamos fazer um grande evento no dia 4/4, online, totalmente gratuito. Agora, dia 4 de abril, muito. sim, nós vamos ter um grande evento onde eu vou ministrar a sua vida, eu vou falar sobre realmente como eu construí as bases desse treinamento, né, para elas, para as que estão aqui dando depoimento e para as que vão engajar agora em 2025, né?
que procuram, que querem um tratamento assim, como a gente sempre fala, né? Que acaba surpreendendo, porque a gente entende que você às vezes quer fazer exercício, você vai lá e paga uma academia para fazer os exercícios de musculação, e quando você começa a fazer no online, você tem toda aquela possibilidade, né? Um leque muito maior. A gente está falando isso, alertando as mulheres, porque pagar por modalidade não resolve muita coisa não, minhas queridas. Eu vou explicar no dia 4. Não adianta você fazer só um remo, a gente tem que fazer todos os exercícios que são o equilíbrio desse corpo abençoado, né? Emagrecer e não sobrar pele, fazer o exercício, melhorar a postura. Para cada ação, eu trago aí uma metodologia e você vai falar assim, mas eu não aguento tanto. Aguenta sim, aguenta e depois vai falar, uau, eu aguento, eu sou saudável. Eu tô aqui rindo sozinha, porque o neguinho chega lá na sala, a hora que eu tô fazendo exercício, ele fala, se alguém chegar e ver você aí, vai falar, essa mulher tá ficando louca, cara. É uma festa só, né? Então, quando eu encontro os maridos em alguns lugares, assim, porque são, às vezes, do mesmo município que eu tô, a gente dá risada. Esses dias a Luciane gravando, a Maurina enfia a cabeça no meio, assim. Eu falei, eu vou postar, uma hora eu vou postar esse vídeo da Mauri, né? Lá de Jardim Alegre. Um beijo para eles. Então, queridos, é isso, né? Dia 4/4, nós vamos fazer essa grande aula, tá? Eu quero que vocês façam a inscrição, quem não fez ainda. Vai ali no Ellen Lunardelli, nessa bolinha aqui em cima, ó, tá? Você vai clicar ali e vai entrar na minha bio. Vai ter um link chamado Magra de Novo. Como é possível ser magra de novo? Treinando em casa ainda, né? Nós já mostramos que é possível. Então, você vai se inscrever, vai abrir uma página de inscrição com seu e-mail, e depois você vai pedir para entrar no grupo do WhatsApp. Eu já estou com esse grupo do WhatsApp, já cuidando de mulheres aí, mais de 60, 70 mulheres em cada grupo, orientando para esse dia, né? Então, já estou orientando, essa demanda aí vai explodir de mulheres fazendo exercício com vocês. Quem não fez inscrição, faz, e depois eu vejo vocês lá. Na quinta-feira, sabe quem vai estar na live comigo? A terapeuta Luciane Garcia. Nossa. Ela tem uma história linda, ela rejuvenesceu, ela realmente, como é o evento dela, que ela é terapeuta, ela floresceu, né? A Lu floresceu, ela tem um evento chamado Florescer. Eu fiz o evento da Lu, muito bom. E agora eu vou entrevistar a Luciane Garcia. E você está convidada para estar aqui comigo, como esteve aqui com a Conceição. Ai, Conceição, que delícia falar com você. Eu quero que você deixe uma palavra final, né? De fé, de esperança, de amor para essas pessoas que vão ouvir. A palavra que eu tenho de fé, de amor, eu falo, tudo no tempo de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então, procure se exercitar enquanto você está conseguindo andar. Porque Deus não quer uma pessoa numa cama, sofrendo, porque Deus não quer ver nosso sofrimento. Ele quer ver a gente bem. Então, nós também temos que buscar em Deus a nossa força para a gente continuar. É isso. Minha querida, Deus te abençoe a todos que estiveram aqui. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe, boa noite, bom descanso, bom final de noite para cada uma de vocês e que a gente possa estar aqui trazendo sempre essa mensagem, tá bom? Beijão! Beijo! Com Deus! Obrigado por assistir até o fim. Te ajudo a recuperar a saúde ao emagrecer sem sair de casa, seguindo princípios bíblicos. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Aqui tem mais 2 vídeos sobre isso.